Donald, Gastão e as moedas do Sr. Burlon. Excelentíssimo Presidente, a vossa ordem de paz fez efeito. Tem razão, a cidade está calmíssima. Receberei o prémio desta calminha e serei reeleito. E eu serei recolocado. Mas... O que se passa? Outra vez aqueles dois! Apanha-os, depressa! Então, foi ele que começou. Não, foi ele. Diga-me, secretário-geral, podemos mandar prendê-los? Não, senhor. Ou talvez exilá-los? Talvez condená-los a trabalhos forçados, bem longe. Isso sim. Muito bem. Vão para a Transilvânia procurar moedas raras, mesmo raríssimas. Mas nem sequer sabemos onde fica essa Transilvânia. O diretor do Museu Numismático da Câmara Municipal vai dizer-vos: desandem, caríssimos, a andar. A culpa é tua. Olha quem fala. Mais tarde. O vosso trabalho será procurar as moedas do Sr. Burlon. E podemos ver uma delas? Infelizmente, nenhum museu as tem. E agora? Como é que vamos saber do que andamos à procura? Vou mostrar-vos uma réplica em madeira, feita por um antigo artesão transilvano. Reza a lenda que há 1000 anos, Burlon, o grande-duque da zona, fazia aquela moeda lugubremente famosa no seu castelo sombrio. Ah, que alegria! Ao menos sabe-se por que razão as moedas ficaram lugubremente famosas? Não. É assim que as descrevem, mas todos os historiadores daquela época também concordavam em dizer que Burlon era um mago poderoso. Bem, vamos andando. Prefiro as lendas antigas do Burlon à era moderna do presidente. Sim. Algum tempo depois, na Transilvânia. A vila de Burlon fica atrás das colinas. Ainda é longe. Por que não nos leva até lá? Porque ainda tenho algum juízo, ao contrário de vocês. Depois de uma longa caminhada. Vamos parar aqui um bocadinho. Amigos, estão a chegar 2 idiotas. O que será que querem? Quem sabe? Mas não é todos os dias que podemos gozar com 2 idiotas. Por isso, seja o que for que querem, vamos mandá-los ao castelo. Excelente ideia! Vamos preparar um posto de turismo falso. Enquanto isso, ainda falta para a hora de jantar. Vamos dar uma volta? Sim, assim estudamos a cidade. E querem saber sobre as moedas do Sr. Burlon, não é? Isso mesmo. Digo-vos que vou lá encontrar umas quantas, mas cheguem mais perto, é segredo. Estão a ver aquele castelo? Se chegarem até lá, vão conseguir aquilo que desejam. Vá, vão andando, vão andando. Vamos sim, obrigado. Hihi, olha só como correm. Direitinhos ao castelo do Drácula. Que bela partida! Enquanto isso... que trilha horrível! Há séculos que não deve passar ninguém por aqui. Bem, felizmente o portão do castelo está aberto. Entremos, rápido. Consegues ver alguma coisa? Não. Está escuro com um breu. Estou a sentir uma brisa na cara. Vamos acender um isqueiro. Morcegos! Pior, são vampiros! Espera, espera que te quero! Não voltemos ao castelo do Drácula! Socorro! Os idiotas vão voltar antes do previsto. Vamos juntar-nos para as boas-vindas. Aí estão eles. Vamos cronometrar o tempo. Mas...
Ai, ai, que dor de cabeça! Onde andará a minha estrelinha hoje? Mas o que é isto? Vocês encontraram o anel da Grã-Duquesa? É valioso? Vale uma fortuna. Toda a Transilvânia andava à procura dele há meses. É o anel do noivado da dama. Vocês receberão uma recompensa. Com efeito. Para vocês, 1000 euros. Além disso, nomeio-vos cavaleiros e convido-vos para o baile. Obrigado. Virei com meu primo. Ele leva o dinheiro e eu fico com o baile. E tudo graças à nossa partida. Mais tarde. Sua Alteza, Grand-Duque, podemos aproveitar-nos da sua cortesia? Peçam, peçam. Estamos à procura das moedas do Burlon. Tem algum conselho? É uma busca árdua. Nunca foram vistas. Mas, com a vossa sorte, talvez encontrem o que outros não conseguiram. Dir-vos-ei onde fica o castelo de Burlon. Poucos sabem onde é. Psst, psst, psst. E agora voltem para o baile. Obrigado, Sua Alteza. 2 dias depois. Aqui só há ruínas. Com certeza. O Grão-Duque disse que o castelo foi derrubado pela turba enraivecida. Enraivecida? Por quê? Não se sabe. É outro mistério ligado às moedas. Separemo-nos. Eu procuro a sul e tu a norte. Caramba, que queda! Estou a ver tudo amarelo. Mas aqui há amarelo. Ouro amarelo! Viva! Hã? Que estranho. Pareceu-me ter ouvido o Donald a gritar. Não posso fazer barulho. Ou vou ter de dividir as moedas com o priminho. Como ele não dividiu os 1000 euros da recompensa comigo, vou fingir que não encontrei moedas nenhumas. Assim, vou com ele para Patópolis e volto cá sozinho para recuperar o dinheiro. Assim sendo... Este túnel vai dar ao exterior. Olá, Gastãozinho. Encontraste alguma coisa? Nada. Foi uma viagem em vão. Não se estão cá moedas nenhumas. Paciência. Os dias de trabalho acabaram. Vamos voltar. De mãos vazias. Grrr. Algum tempo depois. Bem, não encontraram nada, mas pelo menos estiveram longe. Passem pela caixa para receberem. E que eu não vos veja mais juntos. Sim, excelência. Sim, ilustre. Assim. Eu, pelo menos, ganhei 1000 horas extra. E tu? Que vais fazer com esses tostões? Vou viajar. Ainda não desisti da recompensa pela descoberta das moedas. Se com a minha sorte não encontrarmos nada, o que achas que vais encontrar sozinho? Isso é o que vamos ver. E terceira classe, ida e volta para Transilvânia. Com esta quantia, só pode pagar a viagem de ida. Pode ser. Depois de vender as moedas, voltarei de limusina e num navio de cruzeiro para ricalhaços. Dias depois. Esta indumentária vai afastar os curiosos. Também é melhor evitar os mandariões da vila. Podem reconhecer-me. Vou passar pelo bosque. Mas... O lobo mau! Para! Eu não sou quem estás a pensar! Ai, minhas moedinhas, pelo que me fazem passar. Ai, ai, desta vez não vejo nada amarelo. O baú está vazio. Só tem um pergaminho. Que leitura funesta. Adeus, moedas. Algumas horas mais tarde.
Ah, o burlão também me enganou. De acordo com o pergaminho, o burlão era um verdadeiro mago que queria fabricar ouro. E conseguiu, mas era passageiro. Ao entrar em contato com o ar, as suas moedas iam desaparecendo. Aquelas que encontrei conseguiram resistir porque estavam fechadas no baú, mas agora que apanharam o ar, desapareceram. Por isso é que as moedas eram lugubremente famosas, porque desapareciam dos bolsos dos que a tinham. Por isso, os súditos, desesperados, destruíram o castelo de Burlão para evitar que fugisse. Bem, ainda tenho este pergaminho. Vou vendê-lo como documento histórico preciosíssimo. Não! O pergaminho também está a desaparecer. Vou voltar a casa ainda mais pobre. O priminho vai gozar comigo. E assim, é o senhor que vai pagar a viagem com trabalho? Sim. Há um lugar disponível no navio de ovelhas que vai partir. O que tenho de fazer? Tomar conta dos carneiros. Não é fácil. Negócio fechado. Assim sendo. Largar a popa! Largar a proa! Espero que os carneiros fiquem bem. O tipo que vai tomar conta deles parece-me fraquinho. Mas está tudo calmo no porão? Como é possível? É o cuidador dos carneiros, capitão. Ameaçou os que tinham de treinar com ele para um desafio que vai ter quando chegar a Patópolis contra o primo dele. Ninguém diz nada? Coragem! Venha o próximo! Donald e os números bons. Já me dói o cotovelo de estar aqui a polir as moedas. Lamentas-te muito, sobrinho. Eu também comecei com um trabalho humilde, que me permitiu ganhar o meu primeiro cêntimo. Oh não, lá vem ele outra vez. Miau! Ei, o que é que este gato faz aqui? Fui eu que o deixei entrar. Estava a vaguear do lado de fora da caixa forte. Tem fome? Vou pedir ao Batista que lhe traga uma tigela com leite, que eu vou descontar do teu pagamento, naturalmente. A propósito de descontar, miau! Mega patológica. Obrigada por me teres deixado entrar, Donald. Adeus, patinhas. A minha número 1. Perdida para sempre. A culpa é toda tua, inútil. Calma, tio. Estão a bater à porta. Ainda bem que foi só um sonho. Eu disse sonho. Rápido, os livros. Também tenho que ligar a patonete. Gato corresponde a 40. Feiticeira a 11. Número 1 a 1. A pesquisa final. Vejamos o que sugere a eletrónica. Bem, número 7. Que nunca sai. Como na realidade, os seus sonhos acabam com uma perseguição do tio. E joga sempre com o número correspondente sem êxito. Não sabe o que é a estatística. Mais tarde ou mais cedo vou tornar-me um milionário. Tomem nota, rapazes. 1, 7, 11 e 40. Veja onde põe os pés. Ou será um 4x4 a acabar com os seus sonhos de riqueza? O autocarro é o número 82. E por que não joga com o 60 pela falta de investimento? É isso, vou jogar com os dois. Se me permite, também vou jogar com esse número. E talvez junto ao 74 o número dos óculos. Fantástico! Vamos ganhar tudo! Com toda a certeza, Pato. Que espetáculo indecoroso! Os grandes prémios destes dias agradam a todos. Em particular ao tio, um eterno falido. Entretanto, 1120. Ei, que número era aquele? É o número de pessoas que estão na fila. É melhor tirar a senha ou vai ficar horas à espera. Também está cá o Sr. Deluck. 22, 63, 70. A seguir. Sim, mas vem consultar o mago. Dizem que é excelente. É um método ultrapassado. Graças à patonete,
Não preciso de mago nenhum para interpretar os meus sonhos. E funciona. Bem, até agora ainda não ganhei nada. Mas esta noite... 31, 89, 6, 5... Não ganhei outra vez. Não há nada a fazer. Bem, então deixa de jogar. Sabe que a sorte não quer nada consigo. Bah, não tem nada a ver com sorte. Só tenho de sonhar com números bons. E para sonhar mais, vou comer mais. É um sistema infalível. E assim, mais uma pizza de chocolate e um pudim de natas. Dia após dia. Mais um frasco de mostarda, Zezinho. Até que... Está a ter o pesadelo de sempre. Já deve estar a anotar os números e... Ei, de certeza que ele está a ter um pesadelo e não uma indigestão? Patuscada, 12, enfermeiros, 15, ambulância... Ai! Dias depois. É o sítio ideal para recuperar depois os seus abusos calóricos. Agradeço-vos, rapazes, por me terem acompanhado até as termas Monte Pato. Vão para casa e descansem. Vou só comer um caldito à noite. Vou procurar os números certos com outros métodos. Termas 73. Golf. Perdão, sinto muito. Colisão 83. Sou o professor Number, docente de matemática. O senhor é aquele que os jornalistas chamam o mago dos números? Modéstia à parte, sim. Mas trata-me por tu, senhor. Donald, então o que fazes aqui? Também queres sonhar mais e ganhar a lotaria? Como? O que queres dizer? Expostas às desventuras à refeição. Inacreditável. Donald, és realmente determinado. Eu estou aqui por outros motivos. Muitas convenções internacionais e muita comida. Durante uma reunião no Oriente, comi uns pratos muito picantes. 2 dias depois estava noutro país. Foi uma bela reunião, mas a comida era elaborada. Em suma, se quero continuar a fazer simpósios, tenho de beber destas águas salutares pelo menos uma vez ao ano. O único senão é que acabo por me sentir extremamente aborrecido. Mas estou em crer que este ano não será assim, não é, Donald? E assim, nos dias seguintes, o professor e o Donald seriam inseparáveis. És o melhor contador de piadas que alguma vez conheci. O professor diverte-se com a exuberância desagitada do Donald. Perdeste! Sim, mas ganhei em bom humor. O Donald está encantado com as teorias do professor. Cada número tem a sua personalidade e fala conosco. A questão está em conhecer a linguagem. E no fim de semana? Diz lá se não é azar estar a chover assim na última noite. Nem posso dar 2 passos. Podemos divertir-nos com um jogo de bingo. 66. Detesto jogar bingo. Já eu não. Faz-me lembrar a extração da lotaria. 23. 31. Eu tenho. 40. 40. 75. 75. Como é que sabes que o número é antes dele sair? Simples, Donald. Segundo a minha teoria, depois da extração de um determinado número, saíram 3 bem diferentes do outro, como na sequência dos anteriores números. Impossível? Dizes. Deve estar a sair o 6. 6. Sabes que o teu método pode ajudar um apostador a ganhar uma fortuna? Claro! É por isso que não o divulgo.
Já estou a ver diversos agentes secretos que tentem apoderar-se das minhas fórmulas matemáticas. Ou exércitos de postulantes que me queiram pedir os números da lotaria. Por isso, não contes a ninguém o que te disse. Negarei tudo e vais ficar com fama de mentiroso. Tudo bem, mas por que não pensas em enriquecer tu com isso? Pff, a matemática é o meu mundo. O dinheiro não me interessa. Não quero tirar partido dos números para outros fins que não o do estudo. E as contas para pagar? E os credores à porta? Não penses mais nisso. Amanhã aqui o professor Number vai te surpreender. Lá no fundo, estou em dívida contigo por esta semana tão alegre que me deste. Na manhã seguinte, não preguei olho a pensar no que é que o meu amigo Number quis dizer com aquilo. O professor Number enviou-lhe este envelope. Saiu esta manhã, bem cedo. Pediu para lhe dizer que, antes de escrever a carta, consultou as últimas extrações da lotaria. Pouco depois. Obrigado. Após a saída de determinados números, saem 3 outros específicos. 27, 34, 51. Estes números é que vão mudar a minha vida. Perdão, senhor. Ainda tenho de pagar a conta. As minhas desculpas. Já me tinha esquecido. E se eu pagar amanhã com aquilo que ganhar? Asseguro que Celestino pode explicar ao nosso hóspede o que vai acontecer se não pagar a conta agora? Claro, patrão. Vou já sacar da carteira. Fiquei sem um tostão. E agora? O que é que eu vou apostar na lotaria? Procuramos trabalhadores para apanhar maçãs. 10 euros por cesto. Cá está a solução para o meu problema. As macieiras estão pejadas de fruta. Vou ganhar um dinheirão num instante. Mas, ei, onde é que vai? O meu pomar não é para aí. É ali, naquela colina. A dessa caminhada. Maçãs. 3, suor, 27. Mas o que estou a dizer? Já não preciso pensar nestas coisas. Com os números do professor, tenho a vida garantida. Muito bem, Donald. Aqui tens 100 euros. E agora, uma corrida. Oh, arrisco-me a chegar tarde a Santa Casa. Mais tarde. Oh, não. Assim nunca hei de conseguir jogar os meus números. De facto. Peço desculpa, mas já está na hora de fecho. Eu tenho de jogar. Não podem fazer uma coisa destas. Eu faço tudo o que você me pedir. Mesmo tudo? Até dar-me uma ajuda com o meu carro que está avariado? Sim, mas por agora deixa-me jogar com estes números. Nessa noite. Olá, tio. Desde esta manhã que estávamos à sua espera. Parece tão cansado. O que é que lhe aconteceu? As termas recuperaram-me, rapazes. Mas as colinas deram cabo de mim. Sinto-me todo partido. Não se preocupe. Vou buscar a pomada da vovó e... Nada de pomadas. Já sei o que é que me vai curar. A extração da lotaria. O tio é mesmo incorrigível. Achamos que já tinha acabado com essa mania. Gansópolis, 41, 3, 20. Prometo-vos que esta foi a última vez que joguei. Patópolis, 2, 90. 2, 90? Mas nem desta vez já ganhei. Bem, o que é que isso tem de novo? O tio nunca ganhou nada. Vocês não percebem. O professor Number sugeriu que jogasse com o 27, o 34 e o 51. As teorias dele estão completamente erradas. Desculpa, tio, mas leu o outro lado da carta? Ou será que afinal jogou com o número de telefone? Os números em que deve jogar na lotaria de Patópolis são o 1, o 2 e o 90. Se me quiseres agradecer, podes ligar para o número que está no verso desta carta. Telefone 10, desmaio 17.